Então, como é que você está vendo essa disputa Estado brasileiro versus Musk, que a imprensa transformou lá numa quesilha aí entre Alexandre de Moraes e Elon Musk? Bom, em primeiro lugar, não é muita areia para a caçamba do Elon Musk dizer que é Estado brasileiro contra ele, né? Na verdade, é ele, né, buscando confusão com Alexandre de Moraes. Né? A coisa é desse tamanho, não é desse tamanho, é pequenininho. Tá? Ele que está querendo transformar isso numa questão de Estado, envolveu a embaixada americana. O que a embaixada americana pode fazer? A embaixada americana não pode interferir em coisa nenhuma. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, soberana do Brasil, dentro da sua jurisdição territorial, e ponto final. Né? Quer dizer, o máximo que ele pode fazer, o Elon Musk, é pegar a sua chuteira e pendurá-las, porque ele não tem o que fazer. Né? Então, ele que está querendo transformar isso numa questão de Estado, mas não é uma questão de Estado. Então, é uma questão de uma empresa delinquente, né, que se recusa a acatar uma ordem judicial, né, diz que não vai acatar porque botou na cabeça que a ordem judicial é política, né, e não é jurídica, e começou a insultar o ministro da Suprema Corte. Né? Ou seja, ele se comportou feito um elefante dentro de uma loja de louça. Né? Então, mas o que a gente tem concretamente é ele estimulando as manifestações de 7 de setembro, usando a rede dele, antes aqui, agora lá fora, para estimular essa rebeldia. Há condições de haver um julgamento dele aqui e ele ficar suscetível de condenação caso ponha os pés no território brasileiro? Nosso processo penal, no caso do réu estar no exterior, ele não prevê qualquer tipo de julgamento in absentia. Tá? Ele precisa estar aqui, ele tem que ser citado. Essa citação pode se fazer por carta rogatória, né? Isso para um juiz americano, e o juiz americano que trate de citá-lo. Né? Isso é uma possibilidade. Ele vai ser citado. Se ele não comparecer, né, aí sim ele pode ser declarado réu e pode ser julgado, mas ele tem que ser citado. Se ele não for citado, o que acontece? O que manda o Código Penal, Processo Penal brasileiro? Suspende-se o prazo prescricional, ou seja, qualquer dia, qualquer hora que ele der bobeira, a gente pega ele e ele vai responder o processo. Né? Então, é isso que diz o Código de Processo Penal. Mas eu não acho que, no caso do Musk, o que vai acontecer? Ele já deu ele já viu que ele estava realmente perdendo esse jogo. Então, ele deu uma recuada, né? Admitiu que a Starlink não vai transmitir para o Brasil, não vai retransmitir para o Brasil a plataforma do X, né, do X. Então, com isso, em princípio, ele salvou a Starlink de, vamos dizer, sanções mais poderosas. Né? O problema que se dá aqui também é um problema político interno brasileiro, né, que ele está aproveitando de uma forma oportunística. Né? É um problema interno aqui. Por quê? Porque a Starlink ela presta serviços para o agronegócio, ela presta serviço para as Forças Armadas, né? Então, ela tem uma clientela poderosa, e principalmente na direita brasileira. Né? Uma clientela muito poderosa na direita brasileira. E, de certa forma, manipula. Olha, eles vão querer tirar o sinal daqui, vocês vão ficar sem Starlink aqui no Brasil, porque o governo vai mandar a Anatel cancelar o sinal, porque, tudo bem, o satélite está lá em cima, mas a internet funciona como uma internet comum. O sinal vem para a estação terrestre, né? E na estação terrestre ela funciona como se fosse um hub. Né? Ali, nesse hub, que entram todas as provedoras de internet do país, espelhando o que esse satélite recebe. Você pode simplesmente, o governo, o
poderia fazer era fazer a Anatel intimar as repetidoras, ou seja, aquelas provedoras de sinais, de elas bloquearem o X, vindo do Starlink. Né? Isso é possível também, quer dizer, não precisava ser bloqueado lá em cima no satélite. Pode ser bloqueado na estação terrestre mesmo. Né? E aí acabou para a Starlink, porque nesse momento ela pode, inclusive, ter seu serviço cancelado com um cancelamento do serviço das estações terrestres, porque sem estação terrestre, a Starlink não funciona no Brasil. Né? Agora, eu queria até propor aqui algo que eu não vi ainda, um desafio jurídico aqui. Dentro do X aí do Twitter, você tinha investimentos de anos aí, de muitas empresas, muitos setores. Por exemplo, eu tinha 400 mil seguidores. Tudo isso foi perdido. Todo o conteúdo desse período todo foi perdido. Perdido por um ato arbitrário do Elon Musk, não acatando as ordens do Supremo. Não haveria condições de empresas e de usuários brasileiros entrarem com uma ação por perdas e danos junto à justiça americana? Eu acho que sim. Acho que sim, porque o comportamento dele foi completamente, vamos dizer, lesivo aos usuários, né? Porque no momento em que ele se recusou a acatar uma decisão da justiça brasileira, ele colocou em xeque todo o sistema dele, e com isso as pessoas que de boa fé vinham usando esse serviço para, vamos dizer, para divulgação democrática e republicana de notícias. Né? E de seus negócios também. Então eu faço muita gente. Eu faço uma sugestão, agora que você está num grande escritório, de montar uma ação coletiva lá nos Estados Unidos e orientar aqui os usuários brasileiros sobre o que tem que ser levantado de documentação e tudo para entrar com uma ação coletiva lá. Foi um prejuízo para 20 milhões de pessoas aí. Não, isso é possível, sim. O escritório, na verdade, não atua nos Estados Unidos, né? Teria que ter um escritório parceiro lá nos Estados Unidos para fazer isso. Mas pela quantidade de pessoas, eu acho que seria uma ação à altura de uma Petrobras aí. Nos Estados Unidos existem escritórios especializados em pegar perdas e danos em class actions, né? Ou seja, em ações coletivas contra empresas. Isso aí é muito comum nos Estados Unidos. E, normalmente, essas ações elas vão aos bilhões de dólares.